Então, ao nosso quarto módulo, do nosso curso de ufologia, nós vamos falar agora sobre ufologia psíquica, ou seja, contatos de seres extraterrestres através de sensitivos e paranormais. Ou seja, qual é o grande conteúdo quando você dialoga com ET? Então nós vamos investigar todo esse lado místico, esse lado esotérico da coisa. Muito bem. Essa área da ufologia, que nós chamamos de ufologia psíquica, começou com o próprio fenômeno ufológico. O fenômeno ufológico ele sempre esteve envolvido da seguinte maneira. Deixa eu contar a história. Todo contatado tinha uma história. Se você fosse estudar um abduzido, um indivíduo que foi abduzido, tá? Acontecia o seguinte. Após a abdução, quando esse indivíduo voltava, ele tinha muitas experiências pós-abdução. Ou seja, todo contatado, todo abduzido voltava da experiência com uma ou mais faculdades paranormais desenvolvidas. Muitas vezes ele sonhava à noite com ETs. Muitos passavam a ver o ET, ter evidência do ET, se tornavam clarividentes. Alguns canalizavam mensagens extraterrestres. Eu vou contar uma história clássica que está no meu livro também, de ufologia, no meu livro de física quântica e ufologia. É um caso que aconteceu na cidade de Limeira, e eu era muito jovem ainda, eu era aluno da Unicamp, eu era no primeiro, segundo ano da faculdade, que foi uma época também que começou a ter muita influência dos seres extraterrestres na minha vida. Existia um sensitivo aqui em Limeira, um médium de centro espírita, kardecista, tá? Chamado senhor Wilson Fernandes. Ele já é falecido, então eu já posso falar o nome dele. Esse senhor, a história da abdução dele é a seguinte, presta atenção. Ele trabalhava na Companhia Prada. Aqui, minha mãe trabalhava com ele, na mesma empresa. E esse indivíduo, ele acordava, presta bem atenção, 5h30 da manhã, para entrar às 7 horas da manhã na fábrica aqui. Certo? A fábrica, inclusive, é a prefeitura hoje de Limeira. Se vocês chegaram aqui com o carro, vocês vinham Prada, aquela empresa grande ali, era uma fábrica de calçados. A situação acontece assim. A esposa, estava um calor muito alto, e ele só estava dormindo de cueca e sem camisa. A mulher dele levanta primeiro para fazer o café para ele. Tá? E ele tem filhos, tudo, tinha filhos, tudo tal. Então, a mulher levanta para fazer café. Quando a mulher volta para chamá-lo para ele levantar e tomar café, cadê o homem? Sumiu. E a roupa dele na cadeira. Ele tinha desaparecido de cueca, só de cueca. E procura na casa, o homem não está. Toda a casa fechada por dentro. Toda a casa fechada por dentro. E acorda os filhos, onde que está o pai? Onde que está o pai? Que está o pai? Tudo trancado, o pai não estava dormindo, não está no banheiro, não está em lugar nenhum. A casa toda trancada por dentro e a roupa dele na cadeira. Sumiu, desapareceu de dentro do quarto. Mas como se não bastasse, começa a clarear o dia, abre a porta, procura o pai, ninguém acha. É o dia inteiro, todo mundo procurando o pai. E vão na polícia, o homem sumiu de cueca. Quem é que não vai ver um homem de cueca andando para a rua? Mas não tinha como ele sair de casa, porque todas as portas estavam trancadas por dentro. Janela, tudo. E procura o dia todo. E eu tenho pessoas e amigos que participaram dessa busca do homem.
E nada de achar o homem. Passa a noite, chega de noite, 7 horas, 8 horas, 9 horas, não dá pra isso. Quando dá por volta da meia-noite e meia, o pessoal escuta um homem gritando socorro no fundo do quintal. Lá, socorro, me ajuda. Ele aparece de cueca, deitado em cima de um carrinho de mão de construção, assim. Ele está lá. Aí o povo corre tudo, pega. Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Ai, nem te conto. Como é que ele vai contar que ele foi abduzido de dentro do quarto dele? A história, para resumir a história, a coisa funciona o seguinte. Os seres chegaram, abriram um portal no quarto dele, a hora que a mulher saiu, abriram um portal e entram seres pequenininhos assim. Esses famosos greyzinhos. Entra, lança o bastãozinho, já dá um bastãozinho, ele fica super assustado na cama, ele fica paralisado. Eles falam que a coisa é tão interessante que os seres chegaram até ele, tocaram quase nele assim, ele flutua, ele fica flutuando. Ele vai deitado, flutuando, e eles vão andando e levando ele para o portal. Passam pelo portal, a hora que eles acabam de passar pelo portal, ele aparece num salão, num lugar diferente e tal, e ele passa o dia inteiro dentro de uma nave extraterrestre. Uma das coisas muito engraçadas que ele conta é que ele estava num determinado salão e ele não podia ficar em pé. Ele não podia ficar em pé porque ele batia a cabeça no teto. O teto era muito baixo. Ou seja, a nave tinha sido projetada para os pequenininhos, não para o ser humano grandão de 1,60 m. Diz que ele não conseguia ficar em pé. Ele tinha que ficar ajoelhado ou sentado no chão, porque se ele levantasse, ele batia a cabeça no teto. E ele vai contando a história, o CT faz tudo exame nele, tira amostra disso. E chega uma hora que ele fala, mas minha família deve estar desesperada, correndo atrás de mim. Né? Ele fala assim, eu quero ver minha família, eu quero ver minha família. E aí os caras falam, vem cá então, leva ele. Ele falou assim que tinha uma parede assim, era uma parede. Diz que de repente aquilo vira numa tela enorme, e ele vê a família dele andando na casa dele, tudo lá, procurando ele, desesperado, e lá de cima, as vezes em cima assim, olhando. A família dele desesperada. Aí os caras trazem ele de volta, certo? Aí é que vai acontecer exatamente o que eu estou falando para vocês. Ele já era um médium de centro espírita, mas ele tinha uma mediunidade, né? Agora o que vai acontecer é o seguinte, presta atenção. Ele nem assinar o nome dele direito sabe. Ele era um analfabeto mesmo, em termos de ler e de escrever. Ele Malemar conseguia com garrancho escrever o nome dele. Aí, após ele voltar, uma semana depois, tal, ele falava que ele tinha poderes. Ele disse que ele olhava a pessoa, ele via todo o brilho áurico da pessoa, mas brilhando mesmo. Ele disse que via a pessoa transparente. Ele via os órgãos internos da pessoa, ele via tudo quando ele olhava a pessoa. Aí ele fazia a mão na cabeça e falou, estou ficando louco. Você acredita que ele se internou no Saião de Araras? Ele se internou, ficou 2 dias internado, porque ele se internou, porque ele achava que estava ficando louco. Outra coisa louca que ele falava, que ele começava a escutar o pensamento das pessoas. Ele escutava tudo o que você pensava. Inclusive, disse que ele foi trabalhar, que ele já tinha essa história, ele foi trabalhar, de repente ele começa a escutar o amigo dele falando mal dele, ele já vira, dando sopetão, brigando com o cara, e o cara só estava pensando. E essa história foi longe. Então, a paranormalidade dele ampliou tanto após ele. Ele disse que só foi diminuindo 1 mês depois que sumiu, foi desaparecendo. Mas isso de que ele ficava na janela, ele via uma pessoa vindo na sarjeta da calçada, do outro lado da calçada, ele começava a olhar para a pessoa e começava a escutar tudo que a pessoa pensava. Ou seja, ele virou um telepata. E aí, o mais interessante foi o seguinte, agora vocês vão dar risada. Ele disse que um dia ele foi assinar o nome dele, ele pegou uma caneta que estava na mesa da cozinha, tinha um papel de pão, ele foi brincar com a caneta e de repente o braço dele começou a mexer sozinho. Sem controle. E aí começou a fazer uns desenhos, mas uns desenhos, tá? Mais sofisticado do que o outro. Se você vê os círculos que ele fazia com o desenho, aí depois ele começou a pegar outros papéis e começou a brincar. Para ele era uma brincadeira. Começou a pegar papel, caneta esferográfica, era esferográfica que ele fazia. E sempre quando terminava um desenho, parecia uma inscrição assim, toda complicada. Perfeitinho, uma inscrição assim, uma velocidade que você não tem noção. Tudo com lógica.
Um cara que nem ler e escrever sabe, vai escrever o nome dele, um puta de um garrancho, e aí você vê uma inscrição. Aí ele falava que era dos ETs, os ETs que tinham feito o desenho e os ETs que tinham escrito isso. Haja crise para traduzir isso. Olha, esse homem, a história dele é longa. A história dele é longa. Isso aconteceu pelos idos de 60 e pouco, esse contato dele. Veio muitos investigadores ufológicos atrás dele. Inclusive veio um cara de São Paulo, conhecidíssimo, num fórum conhecidíssimo, começou a estudar ele. Ele não tinha dinheiro, e esse cara veio e comprou uma resma de cartolina, sabe? De cartolina desse tamanho assim, e deu para ele. Você precisava ver os desenhos que ele começou a fazer nessas cartolinas. Ele fez um monte. Esse pessoal levava tudo embora. Eu lembro o seguinte, presta atenção. Quando eu fui investigá-lo, eu estava no primeiro ano da Unicamp. 76 foi essa época. Isso já tinha acontecido há 10, 15 anos antes. Quando eu fui investigá-lo, os baixinhos que abduziram ele. Ele foi contando toda a história para mim, e ele tinha só um desenho no quadro, assim, na parede da casa dele. Ele falei, senhor não tem mais nenhum desenho desse para dar para mim, né? Para mostrar que eu quero levar para meus amigos da Unicamp, meus professores lá, né? Porque naquela época eu era bem tonto, sabe? Nessa época de ufologia. Eu era um moleque, né? Não sabia nada do assunto a fundo, estava maravilhado com tudo, né? Queria investigar, aprender tudo sobre ufologia. Ele falou, olha, Laércio, não tenho mais, rapaz. Os ufólogos levaram tudo, o pessoal levou tudo embora para pesquisar também, para ver essas inscrições aí. Eu não tenho nenhum. Isso daí era um sábado à tarde, para a noitinha que eu fui lá. Eu fui umas 5 horas da tarde, fiquei até quase 11 horas da noite na casa dele. Ele morava aqui, né? E ele falava, olha, faz mais ou menos uns 2 anos que eu não saio nenhum desenho. Eu sento, pego a caneta, não acontece nada. Parece que os ET foram embora, não sei o que aconteceu. Ele tinha um monte de cartolina na casa dele lá ainda, né? Eu falei, puxa, mas que interessante, né? Eu acho muito interessante isso tudo, mas que pena que o senhor não tem mais nenhum, né? Os ETs nunca mais manifestaram, sumiram, não sei o que tem, patatá. Bom, fui embora naquele dia, sábado à noite. Quando dá domingo, 7 horas da manhã, no dia seguinte, né? 7 horas da manhã, ele bate no portão da minha casa. Professor, o quê? O negócio é o seguinte, Laércio, essa noite eu não dormi. Mas por quê? Quando você saiu de casa, uma coisa estranha veio, os ETs apareceram. Eles apareceram, ia aparecer. E o que fez? Ele mandou desenhar. Ele apareceu com 40 desenhos. Ele fez 40 desenhos aquela noite. E o ET falou assim, esses desenhos é todo para o professor Laércio. Pode levar e dar para ele. O ET falou, esse aqui é para você levar para ele. E ele veio e deu todos os desenhos para mim. E depois daquele dia em diante, cara, ele falou, os ETs voltou. Ele falou assim, o ET voltou por sua causa. Aí, mas o problema é que aí os ETs começaram a me pegar. É aí que foi a história, chave. E essa história eu não vou contar direito aqui não, porque isso faz parte da minha vida. Tá? Mas o aspecto da coisa que eu quero colocar para vocês nesse curso é que todo contatado, o pós-abdução, o ET ainda continua trabalhando e operando com ele. Veja, eu passei a ter uma experiência muito grande, porque depois eu também comecei a ficar envolvido com esses seres de uma forma que foi sendo cada vez mais sofisticada. Os pequenos, tal. Tá? Essas inscrições todas aqui, tal, né? Muito bem. Para vocês terem uma ideia, existia um rapaz, vou contar a história de um outro indivíduo, lá do norte, lá de Pernambuco. Ele chama Antônio. Quem pesquisou muito esse indivíduo era a Irene Grande, uma grande ufóloga do Rio de Janeiro, certo? Uma pesquisadora profunda mesmo, doutora Irene Grande. Esse indivíduo ele é paralítico, ele tinha uma muletinha, um moreninho, uma pessoa simples, humilde. E ele foi abduzido umas 2 ou 3 vezes. E a história dele é que ele é levado para outro planeta. Ele conta a história, ele fica 3 ou 4 dias fora da Terra, os caras levam ele com a nave fisicamente para um outro planeta, ele vê, desce no planeta, fica lá um tempo, volta, os caras trazem de volta ele. E
Quando esse rapaz volta, esse Antônio volta, ele volta com uma capacidade paranormal tão sofisticada em vários aspectos. Principalmente, você viu o Thomas Greenmore, que é quem entorta a colher, faz tudo. Esse rapaz fazia o mesmo fenômeno. E a Irene Grant começou a pesquisá-lo e trouxe de Pernambuco para o Rio de Janeiro. Mas, veja, esse cara é um cara pobre, humilde, simples. De repente ele sai da favela, de um lugar simples, e os caras levam para congressos, hotéis de luxo. O cara se sente um rei. E a Irene Grant conta uma história, que ela tinha um portão de ferro na casa dela, dessa grossura de lança, na entrada da casa dela. Disse assim que quando ele chega, ele encosta a mão assim para conversar, porque ele era paralítico. As barras de ferro todas vão se entortando, assim, como se fosse manteiga. Como se fosse manteiga. E a hora que ele entra na casa da Irene Grant, senta no sofá, a Irene Grant vai na cozinha para trazer um café. A hora que ela abre a gaveta, mas todos os talheres e facas e garfos que ela tinha, inclusive ela fala assim, um faqueiro de prata, riquíssimo, caríssimo, todos retorcidos. Todos retorcem tudo ali, na presença daquele cara. Ele não podia tocar em alguns objetos que entortavam como se fosse manteiga, era de aço. Às vezes ele pegava a colherzinha para mexer o café, a colherzinha entortava, retorcia tudo. Ou seja, o cara virou um tremendo de um fenômeno. Agora, eu pergunto, por que os ETs introduzem essa característica num pós-contatado? Novamente, para chamar a atenção. Se você perguntasse para ele, ele não entendia. Ele não entendia nada do que estava acontecendo com ele. Eu conheci esse cara somente através da revista Planeta, que saiu uma matéria na revista Planeta sobre ele, muito grande, várias revistas. Numa revista especial que a Irene Grant lançou, a Irene Grant lançou uma revista que durou assim uns 20 volumes, acho, uns 2 anos, chamada OVNI. A revista se chamava OVNI. E tinha uma revista que era só sobre ele. E ele também recebia mensagem psicografada com esse texto. Certo? Com esse texto. Calma. Ele não entendia nada. Você mandava ele traduzir, falava, não sei nada, está escrito aqui. Mesma coisa, o médium que primeiro, não entendia nada. De repente, passou a época, passou um tempo, aí eu recebo uma carta pelo correio. Eu não conhecia o cara, nunca tive contato com o rapaz. Só mesmo assim, de ouvir palestra da Irene Grant falar sobre ele, contar a história dele, tá? Aí eu recebo uma carta no correio, vou abrir, uma carta super escrita, super simples, e era desse Antônio. Lá de Pernambuco, mandando essa carta para mim, eu abro assim, tem exatamente dentro um outro papel, uma folha inteira cheia de inscrições extraterrestres. Aí esse Antônio ele escreve assim para mim, olha, presta atenção. Professor Laércio, recebi essa mensagem, eu sou Antônio, assim, assim, assado, um contatado, eu recebo essas mensagens muito. E essa mensagem especial, os ETs disseram que eu tinha que mandar para você, porque você era a única pessoa na Terra que podia traduzi-la. Ele mandou a mensagem para mim, escrita naquela língua maluca. Só que eu não contei para vocês, mas na minha carreira, vamos supor, ufológica e sensitiva, essas inscrições eu fazia também o tempo todo. Eu fazia com as duas mãos, de cima para baixo, de lado para trás. Da mesma forma que o ET pegou o cara para fazer uns montes de desenho, fazer inscrições, ele fazia isso comigo. Ele pegava a minha mão, e se eu quiser, eu faço isso a qualquer hora. É só chamar, se ele estiver por perto, eu sento, pego uma caneta. E é engraçado que, às vezes, para mostrar para a pessoa que não sou eu, ele bate com a mão esquerda e a mão direita. Ele faz assim, com as duas ao mesmo tempo. Essa aqui vem para a esquerda, essa vem para a direita, essa vem para o... É um médium pintando, como o Gasparetto pintando mesmo, que você não tem controle e sai uma obra de arte. Então, com a minha convivência, fui entendendo mais ou menos tudo o que ele queria fazer com aquilo, né? Sabe? Vai.
Então, se vocês percebem bem, os fenômenos paranormais, parapsíquicos, após um contato, era comum. Praticamente, se você investigar 100% dos que estiveram uma abdução física, foram para dentro da naves, quando voltam, voltam alterados. Todos voltam alterados. Existe um outro problema que acontece, quando você é levado para um ambiente extraterrestre, teus chakras não está ambientado para um ambiente de alta energia, que é o ambiente do ET. Eles tentam adaptar. Então, quando o cara volta, sempre pode acontecer vários problemas. O cara pode ter uma síndrome que é febre alta, ele vai ter febre, ele tem um pouco de febre, não muito alta, mas ele tem vômito e diarreia. Que depois de uns 2 ou 3 dias isso diminui e passa. Ele tem um quadro típico de desidratação. Isso, grandes contatados vão descrever esse quadro. E a explicação, os ETs dão essa explicação via, que é o choque de vibração dos chakras energéticos. Esses chakras todos se desregularizam e o indivíduo tem uma perda, tem um pouquinho de infecção intestinal, até, mas com o tempo eles mesmos já implantam o negócio, já deixa regular e o cara já sara. Eu tive um amigo meu, aqui em Limeira, que ia para campo comigo fazer pesquisa, um grande sensitivo, um grande paranormal. Ele foi abduzido, ficou mais ou menos um dia, uma noite com os ETs, e quando ele voltou muito mal. E aí a família dele internou ele no hospital. Né? Ele ficou um dia, o nego tomando soro, dando injeção, dando remédio, ele fala assim, aí ele liga, pelo amor de Deus, Lércio, me tira daqui. Dá um jeito de você me tirar do hospital, que os caras vão me matar. Aí nós demos um jeito, tiramos ele do hospital, levando para a casa dele, aí à noite os ETs vieram, resolveram o problema, levaram ele, mas no dia seguinte ele estava jóia, perfeito. Não, eles não queriam entrar lá, porque o remédio que estava perturbando mais o processo de cura. O médico, às vezes, nosso, só estraga ao invés de ajudar. Entendeu? Então precisava tirar ele de lá, daquele medicamento, daquela ação, para que o organismo dele fosse limpo e ele pudesse ser tratado pelos próprios seres e aí ele ficou numa boa. Então, eu já investiguei tantos casos, tantos, e investigar outras pessoas, e eu passei pela experiência, eu em loco. Por isso que eu tenho muita coisa para dizer. Porque eu fui o cobaia da experiência. Só que o fato de eu ser professor Laércio, ter essa capacidade de discursar, de falar e tudo mais, que eu sempre tive, fui professor de curso e tudo mais, dificilmente os ufólogos acreditam na minha experiência. Eles não vão levar a sério mesmo. Eles acham que eu estou inventando, que eu estou criando, que eu estou querendo ser ufólogo. Então, por isso, o que eu fiz? Eu fechei tudo isso aí. Hoje eu não dependo disso. O meu trabalho não depende do que eu falo da minha experiência pessoal na área de ufologia. Entendeu? As minhas histórias eu só conto para pessoas muito particulares e difíceis. Por exemplo, você pode perguntar para essa menina que está sempre comigo se ela sabe alguma coisa. Ela está mais de 1 ano comigo, não sai do meu lado, ela não sabe de nada sobre mim. E pode perguntar para pessoas que estão há 10 anos comigo, me acompanham no meu trabalho há 10 anos, se elas tiram alguma história da minha vida. Eu não abro a boca. Porque os homens falaram assim, você não vai falar nada. Então, calei minha boca, eu não vou falar mais nada. E o fato de eu ter essa boca fechada, vocês sabem quantos quebra-pau não teve na revista UFO, na mídia, tudo, contra o Urandir, contra o próprio Trigueirinho, né? E tudo. Mas vê se eles falam alguma coisa do Laércio. Ninguém. Por quê? Porque eu simplesmente fechei minha boca. Eu faço o meu trabalho, não falo nada sobre mim e faço o meu trabalho, faço minhas palestras e tal. É o direito de liberdade de religião e de expressão, né? Ok? Então eu falo o que eu penso, o que eu sinto, não participo dos encontros dele, dos congressos, que as pessoas que pensam dessa forma, eu não penso como eles, respeito profundamente a visão que eles têm, o trabalho que eles têm, embora eu não concorde com eles. Concorda? Entendeu o processo? Né? Minha visão de ET, a minha visão de ufologia é essa, é uma visão mais transcendental, mais esotérica, que não tem nada a ver com essa postura que eles têm diante da ufologia casuística, assim, que eles dizem científica, né?
Mas então, essas investigações, a realidade entre um fenômeno paranormal, um fenômeno e um contato real, ufológico, porque se você tem só o paranormal, você pode dizer que ele está inventando história, certo? Ah, você está ficando louco, você está canalizando é nada. Mas eu estou mostrando que tem uma experiência física, real, que não tem nada a ver com paranormalidade, e esse cara vem, depois, ao pós-contato físico, ele tem a faculdade paranormal desenvolvida, e através dessa faculdade paranormal, ele continua mantendo contato com os ETs. Isso depende do ET. Se o ET quiser manter contato por muitos anos com aquele cara, ele mantém telepático, visão, tira fora do corpo em projeção astral, traz de volta. E tem alguns paranormais que têm a paranormalidade, mas ela vai diminuindo com o tempo, chega um pouco, ela some e desaparece. Vocês terem uma ideia, como tem uma coisa a ver com a outra, fenômenos psíquicos, e com essa garota que eu contei a história para vocês, do implante, aqui de São Paulo, que foi abduzida, ela conta que, após essa experiência, ela, um belo dia, estava na cama dela dormindo, estava deitada dormindo, o marido dela do lado, ela dormindo. De repente ela levanta assim na cama, assustada, acordada. A hora que ela vê um ser pequenininho do lado da cama. O mesmo que tinha abduzido ela. Né? Aí ela levanta, assusta assim, ela fica assustada, o ser ali faz assim com a mão dela, calma, tal. Ela fica tão assustada, ela diz que o ser simplesmente afasta e vai sumindo e desaparece. Então, continua, ela quer entender, ela queria entender o que era isso, Lécio, por que você tá, porque eu, tal, papapá. Então ela continuava, o fenômeno continuava. Porque aquilo que eu falo para vocês, quando o ET abduz você, karmicamente é como se ele fizesse uma interferência no seu caminho de vida. Então ele passa a ser responsável por você. Eu me lembro de quando os seres chegaram na minha vida pela primeira vez, eles pediram autorização e falaram se eu queria continuar essa experiência com eles. Eu falei que é claro que eu continuaria. E eles falaram assim, então você nunca mais vai se ver livre de nós. e isso, né? E é o que acontece. Quando você cria um vínculo, ele praticamente fica responsável pelo teu karma. Entendeu? Ele entrou, conectou na sua vida, a sua consciência se amplia, você se torna um outro, tem uma outra visão de universo, de realidade. Porque a própria é uma intervenção na sua vida, na sua linha de vida, porque você buscou, porque você procurou, porque você quis. Ok? Tem pessoas que não querem, quando ela não quer, aí vai desaparecendo o fenômeno e some. Tá? Porque, na verdade, existe abdução voluntária e involuntária. Eu sou uma pessoa que procuro e vou até o fim. Agora, diferente daquelas pessoas que tiveram a experiência e não querem nem ver sobre o assunto. Ficou traumatizada, não quer saber. Então, o que acontece? Eles se afastam mesmo e deixam a pessoa amadurecer. Enquanto a pessoa não amadurecer, às vezes nunca mais volta na vida a dar contato para aquela pessoa. Né? Muito bem. Então, no campo da chamada ufologia psíquica, ou seja, da relação entre sensitivos e paranormais com o fenômeno UFO, com o extraterrestre, com o ET, nós vamos ter, né, uma classe muito grande de pessoas famosas no Brasil e no mundo até, mas vamos falar, já que nós estamos no Brasil, vamos falar de gente brasileira, né, que está mais próximo, poder lá conversar com ele, contatar. Né? Então, você tem casos famosos, por exemplo, você tem um caso famoso, inclusive semana passada veio um rapaz aqui me visitar, que era conhecidíssimo, passou muito tempo investigando, pesquisando, convivendo com Thomas Green Morton. Né? Então agora vamos ver o Thomas, falar sobre ele. É um sensitivo que é um fenômeno e tem esse fenômeno envolvido com ufologia. O general Showa foi um dos indivíduos que estudou muito o Thomas Green Morton. Até o Fantástico fez uma
uma matéria sobre ele e tudo, aquela história toda. Eu tenho até gravado até hoje essa matéria sobre ele, que ele cai aquele calombo na testa. Quando ele fica energizado, entorta a garfo, entorta a colher e faz isso, faz toda essa fenomenologia. Mas a história dele é que tem um ET, ou um grupo de ETs, que o acompanha. Um desses ETs se chama Kryptos, segundo ele, ok? E existem muitas experiências que o pessoal conta, que ele está aqui, daqui a pouco estoura a bola de luz aqui, estoura como se fosse máquina fotográfica, flecha assim, bola de luz começa a estourar ao lado dele. Tá? Ele fala que é o Kryptos, que é o ser que está aí do lado fazendo, mostrando que ele está aí. Então, em termos de experiência ufológica, eu vou contar algumas histórias dele para vocês verem essa relação que tem. Uma vez o General Shoa conta uma história com Thomas, que ele veio com um grupo de Brasília, o general veio com um grupo de Brasília, para investigar o Thomas. O Thomas morava em Pouso Alegre. Não, desculpe, na época o Thomas morava em Três Corações, que é do lado de São Tomé das Letras ali. Agora, hoje o Thomas mora em Pouso Alegre, um pouco mais para cá. Aí, diz que eles eram umas 4 horas da tarde, mais ou menos, 4, 5 horas da tarde, eles partem para Hipocampo para fazer uma vigília que o Thomas disse que ia mostrar disco voador para eles. Então, diz que o Thomas vai sozinho no Fusca, na frente, e o pessoal vai atrás. Uns 4, 5, 6 carros vão atrás dele, e ele vai, e chega, sabe Minas Gerais como é que é, né? Desce montanha, só montanha, tudo de terra, né? E aquelas estradazinhas que tem indo para o mato, indo para a fazenda, lá um lugar que ele queria levar, lá para as pessoas verem ET. E de repente, gente, tem uma curva e uma baixada, e o Thomas correu demais, com o carro, não sei o que aconteceu, ele e a hora que ele sumiu do pessoal, entrou numa curva e desapareceu. E o pessoal acelerando, não acharam mais o Thomas. O cara falou, o cara está com o Fusca e tal, e eles andaram na estrada, e não tinha outra saída na estrada, era só aquela. Sumiu o Thomas. E disse que era um poeirão desgraçado, e a poeira do carro do Thomas também sumiu. Porque quando o carro anda, deixa aquela poeira, eles deixavam uma puta poeira para trás. Olha, disse que já estava escurecendo, o Thomas não aparecia. Eles falaram, o que vão fazer? Vão voltar para a casa dele, né? Quem sabe se perder alguma coisa, vamos ver se ele está lá. A equipe voltou para a casa dele. Chegou na casa dele, o Thomas não estava lá. Diz que dá uns 15, 20 minutos, que o pessoal tudo na casa dele, toca o telefone. É o Thomas no telefone. Oh, põe o general no telefone aí, quero falar com o general. O general vai lá. Ô, Thomas, mas que papelão, o que você fez, onde você foi, o que aconteceu, que você sumiu? Eu falo, não, general, nem te conto, cara, você não sabe o que aconteceu, o quê? Você não sabe onde eu estou agora aqui. Mas onde você está, Thomas? Estou em Brasília. Ele estava com o Fusca dele em Brasília. Em questão de minutos. Ah, eu estou, general. Ah, você está brincando comigo? Onde você viu? Onde você... Não, general, estou aqui em frente ao Palácio Tal da Alvorada. Estou bem aqui em Brasília, perto do Palácio da Alvorada. Aqui. Não acredito. Não, estou. Aí o general falou, espera um pouquinho aí. O general ligou para um amigo dele lá de Brasília e falou, você vai em tal lugar agora, você vai ver se esse cara está lá com o Fusca assim, assim, assado, tá. E o cara foi. Deu meia hora. Não, o general, ligou para o general, o cara está aqui, o Thomas está aqui. E estava lá desde as 5 horas da tarde. Ele foi transportado com carro e tudo pelos ETs. Você vê a tecnologia dos ETs. E, em questão de minutos, colocaram ele em Brasília. Com Fusca e tudo. Essas são as histórias que o general conta sobre o Thomas. E tem uma pior do Thomas. Eu não falei para você que o general fazia uma pesquisa em Alexandria, igual aquela fazenda, que ficava a 250 quilômetros de Brasília, que tinha o sensitível, que tinha aqueles UFOs. Depois de tanto investigar o Thomas, toda a fenomenologia do Thomas, o grupo do general convidou o Thomas para ir nessa fazenda. E o Thomas sempre foi um paranormal completamente... Bebe uísque, bebe cerveja e fuma pra caramba, não quer nem saber do pó. E o general, ele estava em Brasília, eles iam sair mais ou menos umas 4 horas da tarde, 4 a 5 horas da tarde, para ir para a fazenda. E eram umas 3 horas da tarde, estava todo mundo na casa do general, esperando da hora para partir, e o Thomas falou assim, olha, eu vou sair para comprar cigarro, porque eu vou sair, mas estava formando um tempo de chuva,
Mas um tempo de chuva daqueles brabo. O Thomas falou, não, eu vou sair porque eu vou, né? Eu não fico sem cigarro, porque eu não fico sem cigarro. E nisso que o Thomas saiu a pé, para comprar um cigarro na esquina, caiu, desabou a tempestade. Mas um toró, disse que foi um toró assim de 40 minutos e nada. Aí parou a chuva. Nada do Thomas voltar. Nada. Já estava dando 6 horas, 7 horas da noite, nada do Thomas voltar. O general falou assim, quer saber de uma coisa? Nós temos tudo marcado, vamos embora, larga o Thomas aí, né? O Thomas é um irresponsável, já tinha feito 1000 coisas, ele era super irresponsável, um monte de coisa assim, certo? Larga ele aí, vamos nós para a fazenda e larga ele aí. E pega, como disse, os caras pegam o carro e pá, 250 quilômetros. Eles chegam lá por volta das 11 horas da noite. Quando eles chegam na fazenda, que fica no meio do nada, tá lá o Thomas tomando café junto com o caseiro da fazenda, lá aquele cara que era o sensitivo que contatava os ET, tomando café lá com o cara. Thomas, mas nossa, o que você veio fazer? Como você pode... O cara falou, não, ele tá aqui desde as 5 horas da tarde, ele chegou às 5 horas da tarde aqui andando a pé aqui. E aí? O Thomas, aí o general falava assim, olha, o Thomas não tem explicação. O Thomas é um fenômeno que desafia toda a nossa ciência, todo o nosso conhecimento humano. Só que, a maior parte das vezes, ele não sabe o que acontece. Ele não sabe falar o que aconteceu, como foi feito. Porque é uma inteligência avançada que faz. Que o acompanha. No invisível. Pra vocês entenderem como é que a coisa é no invisível, uma vez o general aconteceu, ele levou para a cidade de Petrópolis o Thomas para fazer uma palestra. Mas não é o Thomas que ia fazer a palestra. Ele ia fazer a palestra e apresentar o caso Thomas. Então o Thomas sentado na primeira fileira, assim ali, o general fazendo a palestra, em determinado momento o general chamou, ô Thomas, vem aqui sentar que eu vou contar a sua história. O Thomas vai lá, senta na mesa. Porque ele é um contatado, conta todo o caso dele, né? E aí, quando bate o microfone para o Thomas, Thomas, é verdade? Não, é verdade mesmo, porque é verdade. O meu amigo Criptos, né, está sempre junto comigo, faz isso, tal. Aí um cara da plateia pergunta, escuta aqui, mas como que esse Criptos é? Como que ele faz? Onde que ele está? Ele fala assim, peraí, que ele está aqui do meu lado. Imagine eu chegar para vocês agora, falar, gente, o meu amigo ET está aqui, viu? Vocês não estão vendo, mas ele está aqui. Vocês acreditem. E numa plateia cheia de gente, lotada, num anfiteatro na cidade de Petrópolis, e o Thomas falando, não, meu amigo está aqui, né? Aí os caras riram, deram risada, né? O pessoal lá, pô, imagine há 30, 40 anos atrás isso. Alguém falar que tem um amigo ET ali do lado? Numa época de ufologia casuística, materialista. Aí, um cara lá metido a besta, você está falando que ele está aí do seu lado, manda ele provar que ele está aí do seu lado. O Thomas fala, espera um pouquinho, vou conversar com ele. assim. Não, tá certo, tá bom. Aí ele vira para a plateia e fala, não, ele falou que ele vai provar que ele está aqui para vocês. Nisso, cara, sabe o que acontece? A primeira coisa é dar um blackout da luz, paga toda a luz do auditório. Tudo escuro e começa a explodir bola de luz assim. E essa bola de luz começa a correr. Mas começa a correr por cima da plateia. E vai e volta. Você não tem noção da correria. Saiu todo mundo correndo para fora em desespero. Demorou uns 20 minutos para a luz voltar. E quando voltou, todo mundo tinha metade da plateia. O resto já tinha todo mundo fugido e ido embora. Inclusive tinha delegado de polícia da cidade de Petrópolis, parece que tinha vice-prefeito, um monte de gente importante lá na plateia. Depois o general conta que uma sucessão de fenômenos foi acontecendo, que não, melou a palestra. Porque acontecia o seguinte, você não podia falar a palavra criptos. Aí o cara perguntava, chegava assim e falava assim, ô Thomas, dá para você perguntar para o criptos, quando o cara falava criptos, explodia a bola de luz. Todo mundo assustava de novo. Aí o Thomas, não, mas o meu amigo Criptos, falava a palavra Criptos, explodia a luz. Não podia falar a palavra Criptos. Né?
Não tem problema aqui. Aqui não vai acontecer nada disso. Gente, aí o Thomas começava com as brincadeiras dele. Nessa plateia, né? Ele pegava seu relógio, ele pegava esse relógio seu aí, ó. Ele pegava na mão dele e fazia assim, o relógio virava ouro, ele dava um relógio de ouro para você. Ele pegava açúcar, ele pegava açúcar do açucareiro de café que estava aqui do lado, ele pegava açúcar, chegava, enchia sua mão de açúcar, experimenta, açúcar. Você fechava a mão, ele vai, pasta de dente, né? Você vai usar aquela meleca, era uma pasta de dente na sua mão, ele transmutava tudo, transformava tudo. E você tem que conviver com esses paranormais, com esses sensitivos, para você ver os fenômenos. Entendeu? Um grande. E é ainda. Só que ele não vai para a mídia. Ele tem a característica dele. O interessante disso tudo é o seguinte. Quando ele ficou a atenção de famosos como Rita Lee, né, Baby Consuelo, Pepeu Gomes, todo esse pessoal ficou em cima do Thomas tempo, os artistas. Mas o Thomas, ele é um fenômeno, acontece esses fenômenos com ele, mas quando ele abre a boca, ele só fala bobagem. Ou seja, ele não sabe absolutamente nada de nada. Se você falar para ele de reencarnação, vida após a morte, ele não sabe nada disso. Não, estou fora, nem sei o que é isso, não quero nem saber. Entendeu? Ou seja, os ETs escolhem ele para ser o veículo de um fenômeno, mas ele não é um sábio. Uma vez, a Maria Gabi Gabriela, lembra aquele programa Cara a Cara? Da Maria Gabi Gabriela, estava entrevistando a Rita Lee. Entrevistando sobre a vida. Chegou num trecho que ela faz a seguinte pergunta: e o seu guru, o Thomas Green Morton e tal, o que você me conta dele? Ele fala assim, peraí, a Rita Lee, muito inteligente, a Rita Lee é super inteligente. Olha, para começo de conversa, o Thomas não é meu guru. O Thomas, eu sim, estudei e convivi bastante tempo com ele, e sei, o Thomas é um fenômeno. É um grande fenômeno, só que não serve para ser guru de ninguém. É outra história. Você não pode confundir um paranormal com mestre. Vocês não podem fazer essa confusão. Você não pode confundir um paranormal ou um contatado com um sábio. São duas coisas diferentes. Aqui, os ETs usam ele como um canal de fenômeno para provar que existem forças, que existem inteligências, que existem coisas que essas forças podem fazer que o homem jamais sonha. É um milagre. Pra você ter uma ideia, o que o Thomas fez um dia, ele estava sentado no boteco, tomando cerveja com a turma, e na frente tinha um açougue. Isso o general presenciando, o general com ele, porque as pessoas, porque ele é assim, um cara que bebe cerveja, tá? Ele falou assim, vai lá naquela açougue lá, pega um osso daquela perna da vaca para mim, traz lá. Os caras vão lá, pega aquele, né, na parte de osso, pega aquele fêmur de vaca desse tamanho assim. E chega na frente dele, quebra essa merda, quebra esse negócio que eu quero ver. O cara pisa e quebra, essa tíbia aqui, certo? Quebra, pá. Ele fala, tá bom, agora eu vou emendar isso aqui. Ele pega na mão dele, junta o osso assim, onde quebrou, mete a mão e... Ele dá para você, não tem uma trinca, não tem um defeito no osso, ele dá para você. Bicho, se ele faz isso com a perna da vaca, ele faz isso com a perna sua, com a perna de qualquer ser humano quebrado. Esses são os ETs que fazem. Olha a força. Cura você de qualquer lesão instantaneamente, se o ET quiser. Então essas experiências mostram que existem forças que nós nem sonhamos que são verdadeiros milagres. Aquilo que Jesus Cristo fazia, fichinha perto do que esses caras fazem. Quando eles intervêm com a sua força e sua tecnologia. Mas não se esqueçam que toda vez que o Thomas operava com esse cripto estava onde? Invisível, como um espírito ao lado dele. E se quiser, ele materializa e conversa com todo mundo, aí vai embora. Vocês estão entendendo? Tem um outro paranormal que sumiu. Tem uma época que ele
participava muito, até dos congressos da Carmen Balestreiro em São Paulo, era o João Pio de Almeida Prado. João Pio de Almeida Prado, eu lembro que ele esteve no congresso em Brasília, eu também trouxe o João Pio num congresso em Campinas e também fui visitá-lo na casa dele algumas vezes, que ele mora em Jaú. E era um sensitivo assim, fantástico. Para vocês tentarem ter uma ideia, eu tinha um amigo que convivia comigo aqui em Limeira, ele já é falecido. Ele era um paranormal tão bom, mas tão fantástico, foi abduzido por ele. Esse que foi abduzido que eu falei para vocês, esse meu amigo, que voltou, esse que ficou no hospital. Quando fomos, foi eu e ele mais umas 3 pessoas na casa desse paranormal, nós não o conhecíamos, ele nunca tinha visto ele, só pela mídia. Você acredita que quando nós chegamos nessa casa, os dois olharam um para o outro, sentaram no sofá, eles começaram os dois a conversar numa língua completamente desconhecida por nós. E os dois se entendiam muito bem. Eles falavam que essa era uma língua falada no plano astral. Que aqui na Terra não se fala essa língua. Hoje eu sei que língua que é e como é que funciona isso. Mas eles conversavam, os dois, perfeitamente. Eles se reconheceram nessa faculdade paranormal. E o João Pio era um cara que pinta como o Gasparetto, tem a mesma mediunidade de pintar com o Gasparetto, tem uma mediunidade interessante que ele senta no piano e toca mediunicamente também. Toca obras inéditas, você toca de uma forma belíssima. Inclusive tem até um CD que ele fez, um sintetizador, música New Age, que ele toca dessa forma. Ele gravou no estúdio sem compor. Ele não é o cara que compõe, põe a partitura, vai tocar depois. Não, ele sentou lá e fez uma passada só. É. Sim, ele pinta, por exemplo, quem conhece o João Pio de Almeida Prado sabe que ele pinta os mestres ascensos, sabe, faz a pintura dos mestres ascensionados, tal. Faz tempo que eu não vejo ele sumiu assim da mídia, faz tempo que eu não tenho contato com o João Pio. Mas, na época, era um fenômeno que estava em grandes congressos. Então, para mostrar para vocês o que é ufologia psíquica, é associar um sensitivo e um paranormal e todas as suas faculdades com o fenômeno extraterrestre, com o fenômeno ufológico. E, muitas vezes, médiuns de centros espíritas kardecistas passavam a ter contato com seres extraterrestres. Deixa eu contar uma experiência real comigo. Eu fui dar uma conferência em São Paulo, na Vila Mariana, em 1996, 97, por aí. E nessa conferência, eu estava falando sobre ufologia, falando dessa ufologia. Era uma conferência só onde eu dava uma abordagem geral. Ao terminar a conferência, um senhor me procura, dizendo que era o presidente de um centro espírita, localizado no Parque São Domingos, em São Paulo, um centro espírita afiliado à Federação Espírita do Estado de São Paulo, e que tinha mais de 50 anos de idade. E que ele queria me convidar para fazer uma palestra sobre extraterrestre, somente para os médiuns do centro. E disse que tinha mais de 80 médiuns trabalhando naquele centro, que era um centro muito grande. Quando eu cheguei lá, eu assustei. Era um prédio de 4 andares do centro, construído pelo centro espírita. E muito chique, fino, com um anfiteatro, com tudo, um negócio organizadíssimo. Sabe por que ele me levou lá? Simplesmente porque fazia uns 3 a 4 meses que os médiuns videntes estavam vendo, durante as sessões, um grupo de pequenininhos que entrava, saía, de ETzinhos, lá. Eles não entendiam nada. Kardecista, Federação Espírita, aquela coisa quadrada, aquela coisa, de repente parece uns seres pequenos, estranhos, andando, e os videntes falando, e assustados, não sabiam quem era. E quando eles perguntavam para os guias dele de luz, eles falavam assim, esses são os irmãos das estrelas. E não falavam mais nada. Aí o Laércio é que teve que ir lá no centro espírita esclarecer para os médios quem eram aqueles seres. E aí, para acalmá-los, explicar quem são, e até no dia, falar, daqui a pouco eles vão aparecer aqui, vocês vão ver.
Porque esses seres passaram de uma hora para outra a interferir diretamente em centros espíritas. Não era só mais espíritos humanos que se manifestavam nesses locais. Os médiuns passaram a conviver com uma nova realidade, a qual eles não estavam preparados. E vinham pedir ajuda para a gente. E hoje eu não estou falando para vocês que quantos centros espíritas eu não tenho dado apoio, dando suporte. Eu tenho muitos amigos que trabalham em centro espírita, que compram minhas fitas e falam: Laércio, você não quer a barreira que eu estou tendo no centro espírita, que eu estou levando suas mensagens, que eu faço palestra no centro espírita, aí eu ouço sua palestra, vou lá e falo as coisas que você está ensinando, então faz uma revolução no centro espírita. Porque realmente, o centro espírita kardecista, o kardecista é uma coisa de 200 anos atrás, né? Se você não evoluir hoje, não tiver uma coisa a mais, o próprio plano espiritual vai fazer você forçar na barra, que é exatamente, esses seres começam a entrar, os caras ficam perdidos, tem que achar uma explicação, tem que avançar, tem que evoluir. E é isso que está acontecendo. Ou seja, os próprios meios onde os paranormais e os sensitivos estavam sempre envolvidos com uma questão religiosa, passaram a sofrer uma influência direta dessas inteligências extraterrestres. Acaba ficando assim uma situação em que aquele que é espiritualista trabalha num centro espírita e que já passou aquela fase de aprendizado ali, ele tem vai começar um contato com os extraterrestres sem sofrer traumas. Por isso que os ETs preferem, a forma mais avançada de treinar um ser humano para um contato com eles é o contato psíquico. Porque o contato psíquico é menos traumatizante. Sim. Ele vai mais com calma, mais lento, que é abduzir de vez e trazer o cara de volta. É uma agressão quase. Mas que necessária em algumas épocas. Porque agora, se você vê, depois da década de 80 para cá, não tem quase abdução. É raríssimas abduções. Tem uma ou outra, mas não é como era antes. Os negros abduziam 300 pessoas por mês. Hoje, a casuística de abdução é raríssima. É raríssima, porque essa fase passou. Então, tá? não é uma abdução. Hã? Então, não é uma abdução, essa abdução psíquica. Uhum. A intervenção psíquica é exatamente uma forma de ampliar o conhecimento do espiritual, do paranormal em relação ao universo. Porque o espírita, a cabeça dele só ia até o astral terra. Sim. Ele se esquecia que tinha galáxias, estrelas, o universo inteiro aí fora. Sabe? E ele não entendia essa relação com o universo. Por isso que para mim foi muito mais fácil, porque além de eu ser um sensitivo, eu sou físico. E a minha área foi astrofísica e astronomia. Então eu já tinha uma relativa facilidade de ver o universo, entender o cosmos, as estrelas, as distâncias, tudo isso aí. Então, a minha visão, o meu trabalho é uma forma de ampliar o conhecimento espiritual que está aí, tanto do lado esotérico quanto do lado espírita, quanto do lado kardecista, é tentar ampliar o conhecimento sobre os espíritos extraterrestres. E qual o papel desses espíritos extraterrestres no astral Terra e no próprio projeto Terra e na humanidade Terra. Então, acontecia, pessoas, os sensitivos começaram a canalizar mensagens extraterrestres dos mais diversos cunhos e conteúdos. Se nós analisarmos o conteúdo das mensagens extraterrestres, canalizada pela maior parte dos sensitivos, nós vamos dividir em dois grupos as mensagens. Olha que interessante. Primeira, o conteúdo, em sua massa, é um conteúdo de nível crístico. Ou seja, o que significa isso? É como a mensagem de um Buda, a mensagem de Jesus, os ETs têm uma mensagem de amor, de paz, de treinamento interior, de volta para si mesmo, idêntico, sem tirar nem pôr. Nós chamamos de mensagens de ordem crística, com cunho de mensagens crísticas, de avatares. A segunda parte, vocês vão se assustar. Porque todos eles são unânimes em prepare-se.
um grande caos se aproxima da Terra. Entendeu? Então nós temos, basicamente, se você enxugar, você tem uma mensagem de amor, de paz, de instrução e uma de alerta. E essa alerta é como se fosse uma mensagem que nós chamamos de apocalíptica. Tá? Eu não conheço nenhum paranormal, paracontatado, que estruturou que a mensagem central não seja apocalíptica. Você pode ver o Trigueirinho, você pode ver o Urandir, você pode rodar os grupos ufológicos, existe um cunho apocalíptico nas mensagens. Então, não se esqueça, quando for falar, fala no microfone. Para os nossos ouvintes de casa poderem ouvir o que vocês estão para falar. Só que acontece que você passa a mensagem de esperança, de amor, a mensagem que é, vamos, levanta, vamos. Passa a mensagem também do aviso, não brinque em serviço. Uhum. E aí, os centros espíritas já querem, não querem passar desse pedaço. Para aí, porque já chega, é suficiente. O que acontece é o seguinte, deixa eu te explicar. Todas as vezes que um paranormal ou sensitivo ligado a centros espíritas, por exemplo, principalmente o centro espírita kardecista, que tem uma regra, um regulamento de operacional, quando o ET começa a contatar, ele sai fora da regra. Tá? Então o centro espírita geralmente não admite esse sensitivo, o sensitivo manda embora. Então, o que tem acontecido é ex-kardecistas. Então, esses indivíduos passam a formar seu próprio grupo, e aí em torno dele surge um centro novo, com novas bases, que não é mais kardecista, e que tem como centro o ET. Um fato claro aconteceu com o Trigueirinho. O Trigueirinho fazia parte da teosofia, da Sociedade Teosófica, inclusive tinha um espaço aqui, junto com o pessoal da teosofia em Nazaré Paulista, que existe até hoje esse espaço. E quando ele começou a se envolver com intraterreno, extraterrestre, falar disso, os negros deram um bico nele, aquilo não cabia dentro da doutrina teosófica, e ele teve que fazer o quê? Criar o seu próprio núcleo, o seu próprio centro, com base naquilo que ele estava vivenciando, aquilo que ele estava experimentando. Foi isso que ele fez. Exatamente o que eu fiz. Olha, o meu irmão dirige um centro espírita kardecista. Faz parte do centro espírita, trabalha, está lá agora trabalhando no centro essa hora. Eu, por exemplo, não participo. Essa linha eu respeito, é muito interessante, ajuda muita gente, mas não é o meu trabalho. Eu, por exemplo, nunca trabalhei em centro kardecista, em centro espírita. A minha mediunidade se desenvolveu no lado oriental, no trabalho oriental, e envolvendo os irmãos extraterrestres. Então foi tudo uma coisa acontecendo meio que simultaneamente, e eu acabei criando núcleos, criando meu próprio público, meu próprio grupo. Eu chegava a canalizar e fazer reuniões mediúnicas durante 13 anos, toda semana, 2, 3 vezes por semana, da minha vida. As pessoas eram envolvidas, eu tinha um grupo muito sério. Né? E depois foi uma fase que terminou, que eu achei que... Né? E agora eu estou num projeto mais avançado, que é construir um ashram nas montanhas, e lá nós vamos fazer um trabalho muito avançado na área ufológica. Na área de contato com os seres extraterrestres. Vocês vão ver quando eu for falar sobre um capítulo que nós vamos chamar de Câmara de Contato. Como manter contato com os seres extraterrestres. Como organizar grupos para manter contato com inteligências extraterrestres. Vocês vão achar, da mesma forma que você organizar um grupo para montar um centro espírita e contatar com o espírito. Existe alguma coisa sofisticada disso? Se faz em qualquer canto do Brasil. Mas agora o nosso cunho é objetivando apenas estas inteligências.
Hã? Eu nunca fui rotuladamente espírita. Você está entendendo? Eu tenho toda uma, vamos assim dizer, experiência mediúnica, né? Tive ajuda de muitos médiuns na minha juventude de centros espíritas, né? Mas eu nunca fui um doutrinário espírita, sentar na mesa e ficar fazendo um trabalho naquela linha, naquele processo. Eu sempre fiz o meu trabalho. Eu, como médium, tinha o meu grupo, sentava em círculo e a base era oriental. Eu sempre incorporei mestres orientais, passando mensagem, orientação para as pessoas. E, em determinados momentos, eu também posso canalizar irmãos das estrelas. Que eu prefiro chamar assim, irmãos das estrelas, e não ETs. Não alienígenas, não cria um vínculo. Existe uma diferença muito grande no meu trabalho ufológico com relação à maioria que está por aí. Os ufólogos de linha mais científica, eles aprenderam a ter medo dos ETs. Medo dos Greys, né? ET mau, ET bom, toda essa linhagem que nós já discutimos. Eu aprendi a amar os ETs. É diferente. Então a minha relação com essas forças é uma relação de amor, e não uma relação de desconfiança, de temor, de medo, não. Então essa é a grande diferença. Partindo do princípio que a verdade é uma só, qual seria a diferença da sua linha, que é esotérica, com os outros ufólogos que também seguem a linha esotérica? Basicamente. Certo. A única diferença que vai existir é em certos princípios, porque é exatamente aquilo que eu falei para você. O ser humano, a mente do ser humano, não está preparada para entender e interpretar um fenômeno de tão grande transcendência. Não tem. As nossas mentes são muito pequenas. Então o que acontece? Se você tem um sensitivo aqui e outro sensitivo aqui, o grau de inteligência e de cultura e de absorção da fenomenologia por este cara é diferente da desse. O fenômeno pode ser o mesmo para mim e para ele. Certo? Como nós estamos distante de nosso próprio desenvolvimento como ser, o meu grau de interpretação do fenômeno, de absorção do fenômeno vai ser um, e o desse cara aqui vai ser outro. E muitas vezes, se a gente vai conversar, não vai dar certo. As nossas ideias não vai bater em alguns pontos. Não porque o fenômeno, como você falou, ele é um, a verdade é única, mas é nós que estamos interpretando essa verdade única de forma ainda distorcida. A culpa não é do ET, e sim de nossa própria capacidade humana de acessarmos com profundidade o fenômeno. Eu creio que todos nós temos a razão, temos um ponto de razão. Os ETs do Trigueirinho, do Urandir, do Seu, são todos mesmos. Né? São todos mesmos. Eles conversam entre si. Para eles lá, são os mesmos. Os seres humanos aqui embaixo é que são diferentes. Espera aí. Falam no centro de Pode falar. no centro de Umbanda, e fiquei sabendo, né, que muitos pretos velhos, caboclos, estão se apresentando. ETs se apresentam como caboclo preto velhos, mas na verdade são ETs. Sim. Isso está acontecendo? Isso é o pessoal chama de travestimento, né? Eles travestem. Inteligências muito avançadas estão interferindo na consciência humana ou nos trabalhos humanos da seguinte maneira. Eles chegam num centro espírita, por exemplo, e se apresentam como preto velho. Meu, você está aqui para conversar com vocês hoje, né? Mas na verdade não é um preto velho que está ali, é um baixinho desse tamanho, cabeçudo. E usa esse travestimento para chegar até as pessoas e aí passar uma mensagem muito mais avançada. Isso acontece, muito. Você quer um exemplo disso? Vou contar uma história muito engraçada. Lá vai Laércio, num fim de ano, Réveillon para Santos. Passagem do ano. Você sabe que nessa é o que desce de centro de Umbanda, de Candomblé, para a praia, para fazer aquela cerimônia de Iemanjá, passagem, está escrito. E lá em Santos tinha centro espírita de tudo quanto é tipo, né? Na praia. Eles faziam aqueles isolamentos, tudo vestido de branco, bonito, esses mais chique, rico, né? Que tem aqueles enfeites, enfeita aquele palco, coisa bonita. E os mais simplesinhos de morro que desce, que faz aquela coisinha, bota uma cordinha só. E eu andando pela praia,
Presta atenção no que eu vou falar. Eu andando pela praia, assim, olhando essas coisas, assim, né? Com meu jeitinho e tal. Faz uns 10 anos isso. Tal, sozinho, sem ninguém comigo. Eu andando sozinho e tal. De repente, eu vejo um desses centros, assim, mais simples, tal. Né? Cheio de gente em volta, assim. Tem uma corda. E tinha um médium incorporado, um rapaz simples incorporado com espírito. E ele dava passe de limpeza. As pessoas entravam, sentavam numa cadeira. Ele fumava charuto, dava passe, baforava o charuto, dava passe na pessoa, dava um conselho para ela, e levantava, vinha outro, certo? E o cara incorporado fazendo isso, tá? E tinha os coordenadores, que coordenavam quem entra, quem sai, ajudavam o médium ali, né? Olha, gente, foi típico. Quando eu chego assim, eu boto a cabeça assim no meio do povo para ver o que está acontecendo. No mesmo instante que eu faço isso, o médium para. Ele para assim, dá o passe na mulher, ela para assim, faz assim, ó. Vira para mim e vem. Ele abre caminho, toda aquela corda ali chega para falar comigo e fala assim para mim: como é que vai, meu amigo? Você está bem? Eu falo, estou. Aí ele fica falando, veja que coisa maravilhosa tudo isso, né? Sem nenhum sotaque de preto velho, de coisa nenhuma. Ele conversando ali perfeitamente comigo, assim. Que coisa maravilhosa esse país, né? Lá na Europa, lá naqueles lugares tem terremoto, e guerra, e conflito. Porque as pessoas não têm religião. As pessoas não têm espiritualidade. Mas olha aqui, que coisa maravilhosa, né? Ele ficou uns 15 a 20 minutos conversando comigo, e o cara puxando ele para ele dar passe no cara lá. E ele não ia. Ele falava, já vou. E ficou batendo mau papo. Aí ele despediu de mim. Muita felicidade para você, viu? Vá em paz e continue o seu trabalho. A hora que ele vira e volta, ele já vira de preto velho, vai lá, de novo, virou. Pronto, está explicado. Quem que era o cara? Por que comigo ele conversou de uma forma completamente diferente? Então, eu quero mostrar para vocês que o mundo espiritual, ele tem muitos mistérios. E que nessa visão que eu estou mostrando para vocês agora, né, que eu estou mostrando, tentando passar para vocês, que é essa visão do extraterrestre, como seres que estão operando numa dimensão muito elevada, e são espíritos avançados do astral terra, né? Então, todo sensitivo e paranormal que canalizava espíritos de luz, né? Que era uma prática comum desde a antiguidade em nosso planeta, né? Na Índia, na China, né? Quantos indivíduos não eram médiuns paranormais sensitivos? Entre os índios, sacerdotes, maias, conversavam com o invisível, os índios nossos conversavam com os espíritos, sempre espírito na jogada, né? Simplesmente agora, dependendo da época, seres de mais luz podiam se apresentar de outras hierarquias estelares, cósmicas, com o mesmo instrumento, com o mesmo mecanismo mediúnico, paranormal, que os sensitivos sempre tiveram. Então abriu uma porta para a parapsicologia, que a parapsicologia era uma forma científica, uma tentativa científica de estudar fenômenos mediúnicos e paranormais, que agora se defronta com mais um problema, que é a fenomenologia UFO, que tem que ser incorporada nos trabalhos. Se vocês assistirem o filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, do Spielberg, vocês vão ver uma cena que os ETs aparecem de forma invisível para aquela criança. Entra no quarto, brinca com ele, o molequinho sai correndo atrás, mas o ET está invisível, ninguém está vendo. Né? Vocês vão ver muitas cenas. Vocês vão ver que quando, no começo do filme, já no começo, que a criancinha vai na estrada para ver o disco voador, tem umas 10 ou 15 pessoas paradas ali esperando o disco voador passar. Índios, pessoas simples, que eram todas médiums e que foram contactadas para estar naquele lugar porque o UFO ia passar. Vocês não têm noção. Esse amigo aqui de Limeira, que eu investiguei muito, que foi abduzido de dentro da sua casa, ele, um belo dia, ele marca com um grupo, que lá no Morro Azul, é o morro que a gente tem em Limeira aqui, que naquela época não tinha lá, hoje tem muitas casas já lá, bairro por lá.
Ele falou assim, nós vamos tal dia, tal hora, porque vai passar um disco voador lá. 2 horas da madrugada, o grupo disse, é 2 horas da madrugada que ele vai passar lá. Vamos para lá em tal dia, tal dia, tal dia. E esse grupo se reuniu, foi umas 20 pessoas, subiram lá no morro e ficaram lá. Cara, exatamente no horário que ele fala, vem uma nave charuto, mas uma nave que devia ter uns 300 metros de comprimento, que o pessoal descreveu como se fosse um trem da Ferpasa inteiro atravessando o céu. Todo iluminado. Parecia uma árvore, tudo com janelinha, tinha até janelinhas, tal, era um negócio absurdo, passando, e devagar, com uma lentidão, assim, ó. Em 1996, no feriado de Corpus Christi, aqui em Limeira, 5 horas da tarde, eu não morava nessa casa, eu morava numa outra casa, do lado da Ceprosom ali. No fundo da minha casa era o pátio da Ceprosom ali. Estou sentado com meus amigos, umas 5 pessoas tocando violão, cantando. Meu irmão entra correndo, Laércio, olha lá o que é aquilo no céu, 5 horas da tarde, claro. A hora que nós sai assim, gente, mais um objeto enorme, cor laranja, mas enorme, estacionado no céu. No feriado de Corpus Christi. É uma puta de uma mensagem. Você acredita que eu não peguei, minha câmera não estava em casa, nós saímos em casa, fomos lá no pátio, naquele descampado, e ficamos ali olhando por mais meia hora o objeto indo embora devagarzinho, enorme no céu, laranjão, assim. No dia seguinte, eu fui para a televisão aqui em Limeira. Porque várias pessoas viram. E eu era o fólogo da cidade, a televisão já me chamou. E eu na televisão eu falei assim, olha gente, eu vou pedir se alguém filmou isso, porque a minha câmera estava sem bateria em casa, eu não consegui filmar, e eu para não perder também essa experiência do contato, você tem que ficar ali mentalmente, meditando, sentindo aquela energia, né? Não me preocupar, eu não sou preocupado em casuística, a gente tira fotografia, filmar, a minha preocupação é outra. Então pela televisão eu pedi, se tem alguém e tal, não deu outra. Ligaram para minha casa, olha, meu filho filmou. Posso ir buscar? Fui lá buscar a fita. Só que o rapaz, o molequinho era uma câmera desse tipo, ele tremia muito, ele pegou na mão, né? Mas eu tenho trecho desse vídeo, inclusive os ufólogos baixaram aqui em Limeira, levaram para tudo quanto é lugar, estudaram o filme, a imagem, tudo quanto é tipo, realmente chegaram à conclusão que era uma nave. Não existia nem... E eu sou astrônomo. Eu sei, eu olho para o céu, eu sei quem que está no céu. Mas 5 horas até como agora, ó, como essa hora. Era horário de verão também. Estava lá no céu, pá. Não, horário de verão não, desculpe, Corpus Christi é junho, né? É junho. Estava lá, claro o céu, o sol já estava se pondo no horizonte, já tinha se posto, e aquele treco alaranjado, pegando fogo aqui. Andando devagarzinho, foi para o lado de Piracicaba, assim, uma boa. A fim de se mostrar para todo mundo. Agora eu pergunto, quem parou para ver? E eu tive informação que a Anhanguera toda parou, muita gente parou na Anhanguera para ver o objeto, muita gente, não era só eu que estava vendo, um monte de gente, todo mundo viu. E depois eu vou tentar ver se eu consigo, vou tentar, não vou prometer, porque está muito velha essa fita, se eu consigo colocar nesse DVD. Vou inserir essa imagem nesse DVD. Ver se eu consigo produzir e colocar. Ela está muito tremida, mas tem hora que a gente dá uma estagnada nela, você vê ela paradinha, aquele objeto luminoso assim no céu. E você vai vendo que tem uma árvore de fundo, né? Aí ela vai indo, vai sumindo atrás das árvores, tem uma torre de alta tensão, que ela vai diminuindo de tamanho, cada vez mais longe. Você tem um referencial para ver ela se movimentando. Tá? Você já fez experiência vendo uma nave assim chamar telepaticamente e eles virem, atenderem? Chamando uma nave mentalmente apenas eles virem? Sim. Nós já fomos fazer pesquisa de campo, que aconteceu cada coisa, cara. Aconteceu cada coisa. Né? Mas é aquilo que eu falo, esses meus trabalhos aqui, eu não quero que esses meus trabalhos sejam contar casos do Laércio. Porque eu estou fazendo um trabalho mais amplo, tentando divulgar a consciência extraterrestre, todo o processo da fenomenologia extraterrestre. Contar a minha história, o meu caso, é aquela velha história. Você tem prova?
aconteceu isso? As provas que eu tenho são de pessoas que passaram a experiência junto comigo. Que estiveram juntas. Porque muitas delas eu passei com gente do meu lado. Entendeu? Então, é exatamente isso que se passa. Então, o que eu quero deixar bem claro é que, se você tiver uma visão que o ser extraterrestre é um ser espiritual, como toda a ordem superior hierárquica do planeta Terra, uma força espiritual, e que esses seres têm a capacidade de, como qualquer espírito, entrar em contato paranormal, sensitivo, mediunicamente, com qualquer sensitivo e paranormal, os ETs vão operar dessa forma. E está inaugurada um novo ramo da ufologia, que nós vamos batizar de ufologia psíquica, ou ufologia mediúnica, vocês podem chamar de qualquer jeito. Mas a possibilidade de se estabelecer um canal. E vocês vão perceber que muitas vezes você tem um contato psíquico e você programa um contato físico. Foi exatamente como aconteceu nesse caso aqui. O cara psiquicamente recebe uma mensagem, a nave vai passar tal dia, tal hora. Vamos lá. A turma vai lá no campo e acontece. O famoso grupo Rama, no Peru, do Carlos Paswell, do Sisto Paswell, onde tudo começou para o JJ Benítez, que escreveu essa Operação Cobra de Troia e muitos outros livros, foi exatamente assim. Eles eram um grupinho de moleques de 17, 18, 19 anos, sentado em casa, canalizando mensagens. O Sisto era um bom paranormal, marcava encontro com os ETs, ele canalizava, os ETs marcavam, igual, faz tal dia, tal hora, em tal lugar, que elas vão aparecer para vocês verem. E eles iam no campo e o descobridor aparecia. Eles filmavam, fotografavam. Eles chegavam até levar a rede de televisão com eles. Eles levaram rede de televisão peruana com eles. E o pai, que era um ufólogo científico, nunca tinha visto coisíssima nenhuma. Eles até brigam um dia com o pai, porque acontece o seguinte, com o pai, porque eles marcam um encontro ufológico, né? E o pai quer ir junto e levar os amigos. Só que quando o pai vai junto, não, ele leva cerveja, uísque, tudo para o meio do mato para fazer vigília. Porque o pai não tinha um lado esotérico, espiritual, afincado. E na maioria das vezes que o Sisto marcou, através de um contato psíquico, mediúnico, uma experiência de contato físico, ela acontecia. Mostrando o quê? Mostrando o quê? Que uma interação psíquica poderia levar a uma experiência de contato físico. Isso é possível. E os ETs estavam fazendo essa afronta na época, mostrando que eles existem. Rede de televisão filmando a aparição desses UFOs. Tá? Então é isso que nós queremos intensificar num projeto mais avançado. Quando eu estiver instalado, e o meu projeto iniciado neste campo, neste local, nós vamos fazer uma pesquisa ufológica extremamente profunda, mais avançada. Eu tenho uma experiência em Minas. A gente estava num grupo de estudos, e minha casa assim fica de frente um lago e bem adiante uma montanha escarpada. E tinha uma pessoa, uma médium, no meio. Ela falou: meu Deus, você sabia que aqui é um ponto de luz? Falei: bom, o ponto de luz que tem aqui é da CEMIG. Estou lá ligando. A gente estava num outro trabalho. Falou: não, aquelas luzes. E aí nós olhamos para cima do morro. E as luzes, várias, não sei quantas, porque movimentavam ao mesmo tempo, não sei quantas, com cores diferentes, mudando de cor. Ele falou: ali é uma... Eu não lembro o termo que foi usado, porque eu não estava interessada na época. Certo. Alguma coisa de... Como chama? Comando... Astar? Astar. Uhum. De lá para cá, eu vou muito para lá, mas eu vou sempre sozinha. Não, quando eu chego, não tem as luzes. E eu sento na rede,
e começam a olhar e a chamar, e as luzes começam a aparecer vir e dar sinais. Certo. Aí você diz que isso pode levar a um contato físico? Pode. Tem uma história muito interessante. Tem um ufólogo que ele é famoso da casuística ufológica. Ele é casuístico. Ele não gosta nada de falar de esotérica, não é com ele. Ele chama-se Antônio Faleiro. Olha, em 1982, no Congresso Internacional de Brasília, lá foi ele lá. Ele mora em Passatempo, sul de Minas, uma cidadezinha. E ele é um professor de matemática do colégio, ginásio, sabe do ginásio colegial? E era conhecido ufólogo da cidade. Eu gostava de ufologia. A história dele é muito engraçada, porque ele... Então tinha uma fazenda próxima que ele... O caseiro falava que muitas luzes andavam no céu lá, saía da montanha de noite. Então, ele ficou sabendo, ele pegou e começou a fazer vigília noturna. Ele pegava uma motoquinha, ele disse que ele tinha uma motoquinha, ia até lá na estrada, 7 horas da noite, ele parava lá no morro e ficava lá olhando. Binóculo, lanterna, nada. Nunca via nada. E ele fala, chegava mais ou menos 10 horas, 11 horas, ele ia embora para casa. Aí o caseiro, mas que hora que você foi embora? 11 horas, eles ficaram voando por tudo quanto é lado aqui. Fala, mas que saco, eu só saí. E o dia que ele não ia, as naves andavam para baixo e para cima, lá, 7 horas da noite as naves voando. E o dia que ele ia, a nave subia. Ele falou, mas não é possível que esses caras não sabem que eu estou aqui. Sabe o que ele fez? Ele fez uma placa de zinco muito grande, botou lá no meio do pasto, escrito assim, bem-vindo extraterrestres, somos de paz. E fez um desenho dele fazendo assim com a mão. Meteu numa, quero ver se o ZT não vai ver. E botou para deixar 1, 2, 3, 4 dias e ficaram na vigília. E nada de disco voador aparecer. É só ele ir embora, o caseiro, não, ontem eles estavam aí, você que não viu, você não veio? Ele falou, mas não é possível que esses caras não viram ainda. Então ele pede licença, sabe que esses lugares cheios de pedra, né? Aquelas pedras enormes. Então ele pegou essas latas de cal, tinta com cal, e foi lá nas pedras, escrevia, bem-vindo extraterrestres, somos de paz, e tal. E pichou a fazenda inteira o cara. E ficou lá. Aí um belo dia, ele passa num posto de gasolina, num boteco, com a motoquinha dele que está indo, e para lá para tomar uma cervejinha com um amigo e tal. E tem um amigo dele, fala, onde você vai? Eu vou lá fazer uma vigília ufológica, eu quero ver disco voador, mas faz tempo que não aparece nada. Eu vou com você também. O cara nunca tinha ido, nem sabia que era disco voador, que era vigília. Não, eu vou com você, me leva que eu quero, vou junto também, quero ver esse negócio. E vai, os dois bêbados já, né? Já tinha tomado uma cerveja. Diz que chega lá, para, tal, desliga a moto, nesse lugarzinho que ele costuma ficar, tal. Tinha esquecido o farolete naquele dia. De repente aparece uma luz lá no alto da montanha. E a luz começa a andar. Baixa, longe, não é. Será que é? Será que pode ser? Não sei, né? Fica de noite a luz. Vamos fazer o seguinte, vamos dar sinal de luz para ele. Então eles viram a motoca, tem que virar a motoca, o farolete lá. E aquela motoca você tem que ligar a moto, senão o farol não funciona, né? Acelerar para o farol. Aí ele fala que ele dá 3 piscadas, o farol, check, check, check. E a luz lá na frente dá 3 fachadas de luz. Pum, pum, pum. Ele fala, opa, já assusta. Ele falou, não, agora eu sou de raiva, vão dar 6 piscadas. Dá 6 piscadas e a luz responde. Ele falou, opa, será que é? Será que não é? O amigo dele não entenderam nada da história, né? Falou, vamos dar umas 10 piscadas agora. 1, 2, e a nave responde, 10. Ele fala assim, acende o farol aí. Diz que ele acende o farol e ele vai lá na frente e faz assim, ó. Com a mão. Não deu outra. Quando ele fez assim, a nave acendeu e veio. E veio crescendo e para cima deles. Quando o bicho começou a chegar perto, ele montou na moto, perna para quem tem, e aquela nave veio para cima dele, fachando luz. E o amigo dele morrendo de desespero. Ele disse que ele estava mais ou menos 1 quilômetro da cidade, sabe? Aí correram, quando eles chegaram, tem um posto de gasolina na beira, na entrada da cidade, e a hora que ele chega, dá blackout elétrico em tudo. E a nave ainda chega a meter um facho de luz dentro do posto de gasolina. E vai embora. E parou a energia elétrica em tudo. Aí,
Nós perguntamos, mas por que você fugiu? Ele falou, o meu negócio comigo é disco voador lá e eu aqui. Não vem para cima de mim. Se você entrar na internet hoje, ele construiu, ele foi nessa fazenda, pediu autorização, porque ele fez um observatório ufológico. Ou seja, ele pegou uma casinha alta de vidro, com vidro em volta, ele fica lá dentro da casinha. Ele fala, eu aqui na casinha, o disco voador lá, aqui não vem me encher o saco. E ele tirou um monte de foto, fez muito filme nesse observatório ufológico dele, sabe? Mas é muito engraçado. O que eu falo para você? Provoca, vai provocar. Você está pronto? Você está pronto para ser abduzido? Porque uma hora ou outra você vai mexer com os caras, provou, nego, vem, cara. Você está parado, o nego descer e levar umas ideias? Ou levar você para dentro da nave? Quero saber se você tem peito para isso. O general Shoa falou para mim, contou uma história, que ele foi para Alexânia, Goiás, fazer essa pesquisa, e o dia que o disco apareceu, a perna dele não mexia. Ele falou assim, eu só não corri, Laércio, porque minha perna não obedeceu. Fala aqui, senão o pessoal não entende. Falando do Ochoa, ele sozinho no restaurante dele, então ele nunca apareceram o pessoal quando ele tinha mais alguém lá dentro. Sempre quando ele estava sozinho. Quem? O general Ochoa. Aliás, desculpa. O George Adamski? É, Adamski. Na verdade, eles eram luzes que apareciam ao longe, assim, vagavam, andavam, né? Os astrônomos, avião, sabe, os astrônomos estão ligados nessas coisas. Não, é porque eles sempre apareciam lá perto. Lá perto? Quando ele estava sozinho, então. Não estava. As outras pessoas viam também. O Adamski escreve na história. E chegava, a vez dele levar pessoas com ele, assim, as pessoas veem disco voador também de longe. Eu pensei que eles esperavam todo mundo sair. Não. O fenômeno ufológico sempre foi um fenômeno de massa. Em muitos casos. Quando o UFO aparece, ele aparece para todo mundo, não aparece para um só. Mas não quando tinha aqueles da cúpula lá em cima. Não sei. Ele não descreve, ele fala assim que o fenômeno sempre esteve por lá, de noite, andava, quem via, quem não via, ele não discutiu isso. Porque era um fenômeno de longe, né? Se é uma luz que anda no céu, cara, é um avião que está aí, não sei, balão, não sei do que. O astrônomo sempre arruma uma desculpa para não aceitar o fenômeno ufológico. Sempre. Porque na cabeça do astrônomo, ET é impossível de existir aqui na Terra. Ele já parte de um princípio que não vão navegar, Einstein não permite, já parte dessa bobagem científica, né? Ok, gente. Então, esse nosso módulo por hoje está encerrado. Eu só quero que vocês, cada vez mais que a gente vai conversando aqui, nesse nosso seminário, a visão do extraterrestre esteja sendo ampliada em sua cabeça. Para que cada vez mais nós podemos ter uma noção muito mais avançada de quem são os extraterrestres que nos visitam. E qual o compromisso dele com a nossa humanidade. Ok? Então é isso. Namastê, muita paz. Até o nosso próximo módulo.